Não é? Hoje eu trouxe a galera toda ancestral aqui pra sala, pra live. Boa. Boa noite, Raniel. Seja muito Boa noite. bem-vindo. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Nessa sexta-feira à noite, a gente aqui em falar de raiva, culpa e vergonha. Sim, Então, a gente conversou há uns 3 meses, eu acho, né, Raniel, atrás. A gente fez uma sim, faz tempo. live super legal. E aí, eu tô tentando tirar essa coisa aqui do seu rosto, mas não tô conseguindo. O que que tá no meu rosto? É os comentários. Ah, vai ficar, não tem jeito. E aí a gente conversou naquela época sobre fazer outras lives falando sobre sentimentos, né? Sobre algumas coisas que estavam vivas na gente. E aí acabou que eu mudei, fui viver os meus processos, depois você foi viver, né, as suas experiências aí com a paternidade. Enfim, hoje não foi Sim. possível a gente estar aqui. Eu tô bem feliz e ansiosa com essa conversa, mas acho que vai ser bom. Acho que vai, geralmente é. É isso que eu tenho constatado, né? Essa hipótese minha de É, conversar nesse lugar de autenticidade, de escuta, sim, é sempre bom. sim. Não sei no que vai dar exatamente, É. mas é bom. Não Então, estamos Raniel, sendo avaliados, não temos nada, nenhuma obrigação para entregar. é verdade, não Então, estamos dando aula de nada. não, Não somos PhD em raiva, culpa e vergonha. não, tá tudo certo. Então, Raniel, conta um pouco aí para as pessoas quem é você, depois eu falo também um pouquinho de mim. Agora você já tem uma novidade, né, no seu, na sua apresentação. Talvez agora essa apresentação sempre comece por aí, né? Assim, quando eu não era pai, eu via as pessoas sempre se apresentando, eu sou pai do fulano, e agora eu entendo a grandeza disso, assim. Então, eu sou pai do Marcelo, em primeiro lugar, companheiro da Aline e psicólogo. Mas acho que mais do que, né, pensando assim, né, que apresentação é essa de nós como pessoas aqui nesse lugar, né? E o que nos faz conversar sobre isso? Então, eu sou alguém que tem muita curiosidade e interesse por desenvolvimento humano e muito me dedico muito a me auto-observar, me buscar, me conhecer, né? E aí foi até por isso que eu fui para esse caminho, me tornei psicólogo e hoje a minha vida é transitar nesse mundo do autoconhecimento, né? E lidar com os sentimentos, poder estar bem próximo disso que é vivo, né? Que é visceral, assim. Eu sou alguém que gosta muito de tocar o que é vivo. Acho que essa é uma definição, assim, né? De estar bem próximo da vida. E aí a paternidade tem trazido muito isso o tempo todo, assim, né? Então tá muito gostoso, assim, poder tocar essa vida e acompanhar essa vida que, que é tão pulsante e ao mesmo tempo que se transforma numa velocidade que eu nunca tinha vivido e que talvez seja talvez não, né? Assim, é a época da vida que a vida se transforma mais rápido, né? Assim, depois que a gente se torna depois que a criança fica maior e depois que a gente se torna adolescente, adulto, daí a gente não percebe muito, né, a vida acontecendo. Mas no bebezinho a gente vê o tempo inteiro. Todo dia é uma criança diferente, todo dia essa vida já se transformou. Então, é isso. Acho que a gente está aqui hoje para falar disso, do que é vivo. Uau, que bom te escutar e te escutar me acalma, porque quando você fala, isso encontra muito lugar em mim, né? Eu também tenho, não é à toa que eu também estou nesse universo, né, da psicologia, do autoconhecimento, porque eu tenho muita curiosidade sobre me entender, né? Sobre me entender o que me conecta com a vida, o que não me conecta com a vida, por que eu me comporto como eu me comporto, como é que é estar nessa vida, né? Em um lugar minimamente de mais liberdade. Não liberdade dessa ilusão de, né? Não é a liberdade ilusória, mas a liberdade real, assim, né? Uhum. Enraizada, materializada.
E os sentimentos, eles me desafiam muito, né? Porque eu brinco que, mesmo sendo psicóloga, só depois que Pedro nasceu, meu filho, eu tenho um filho, né? Para quem não me conhece, que hoje está com 6 anos. E só depois que ele nasceu que eu consegui fazer mergulhos mais profundos nesse universo dos sentimentos, né? Porque Sim. era isso, ele me apresentava aquela experiência viva do sentir e eu me embananava, porque eu de fato Sim. não entendia quando que eu estava com raiva, quando era medo, e misturava o medo com a raiva e com a culpa, e virava uma confusão. E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso mergulhar mais profundamente em mim para eu minimamente conseguir, né, não ensiná-lo, porque acho que isso que você fala, né, do filho, da criança, trazer uma experiência ali viva, que ajuda, inclusive, a gente, às vezes, a lembrar de coisas que a gente esqueceu, isso para mim é muito forte, né? Sim. Mas aí, então eu comecei a me interessar por esses universos. E tem alguns sentimentos, né, como a raiva, a culpa, a vergonha, que são sentimentos desafiadores. E eu percebo que na minha trajetória, eu fui de alguma forma fazendo as pazes com alguns desses sentimentos, sabe? Porque eu via os sentimentos numa coisa muito hierárquica, assim, tipo, ai, que legal sentir alegria e que péssimo sentir raiva. Que Uhum, legal, como se uhum. a alegria fosse boa e a raiva fosse ruim. Sim. Né? Enfim, e aí eu sei que isso me confundia, porque eu queria, por exemplo, esconder a raiva, eu não queria sentir raiva, ao mesmo tempo que não dava para esconder a raiva, porque a raiva não dá, é uma energia de potência. E aí eu comecei a ter curiosidade sobre isso. E essas conversas, né, quando a gente conversa nesse lugar do que está vivo, do que a gente está sentindo, do que tá perceptível ali, eu sinto que eu aprendo muito. Então, assim, conversas como essa que a gente está se propondo a fazer agora são muito valiosas para mim. Assim, é uma coisa que, Uhum. que me inspira, sabe? Me, me dá prazer, me dá uma coisa assim, ai, que legal. Por mais que às vezes seja desafiador, porque, né, sentimentos, por exemplo, como a vergonha, eu sinto que eu tô né, aprendendo essa dança aí, mas é bom, porque eu sinto que eu saco algumas coisas, sabe? Assim, então é uma conversa que me interessa muito. Eu te ouvindo, assim, é como se o fato da gente conversar sobre isso vai mexer com isso e vai transformar isso, né? Assim, então, dá para fazer conversa sobre sentimento a partir de um lugar intelectualizado. Você pode pegar alguns filósofos aí que são bem cabeção e que ele vai explicar tudo como é que o sentimento funciona e tal, e não vai acessar nada. Mas esse não é o lugar que nem eu nem você funcionamos, né? Assim, então é uma conversa que é como se fosse uma vivência, né? Porque a hora que a gente está falando, a gente também está invocando que isso se mexa, né? Então eu acho que é muito curador, assim. Como eu sinto que é curador e é por isso que eu amo a profissão, assim. Cada vez que eu atendo uma pessoa, muita coisa se transforma em mim, assim. Então quando eu falo essa coisa de tocar a vida, é isso, assim, né? Cada atendimento tem vida pulsante ali. E aí tem uma vida da pessoa que você está atendendo que se transforma e a sua vida se transforma também, assim. Então, isso para mim é muito potente e muito gratificante, assim, sabe? Eu não conseguiria... Eu trabalhei muito tempo em outras coisas, em que essa transformação estava mais longe, assim, né? Trabalhei em ONGs. Só que era isso, eu sabia que o projeto social que a gente fazia transformava vidas. Mas essa transformação estava longe, então ela não chegava para transformar a minha vida também. E o atendimento terapêutico, ele tá aqui o tempo inteiro transformando, assim. Daí tem uma coisa, um insight que vem, que você fala pro teu cliente, e aí você ouve aquilo e fala, nossa, olha só o que eu falei, isso tem a ver comigo. E aí isso, né, é como se a gente tivesse o tempo inteiro lapidando a gente também, né? Nossa, nossa, acho que é completamente isso. Uma vez eu estava conversando com o Pedro Gabriel, ele é terapeuta também, e ele estava falando disso, né? Que ele é terapeuta por um interesse próprio, principalmente por um interesse muito próprio, porque se ele já tivesse resolvido com as questões dele, ele ia ser qualquer outra coisa que não fosse, né, que não fosse terapeuta. E isso me toca num lugar muito profundo também, porque é esse encontro, né? É esse encontro que você nunca sabe o que vai dar.
E eu acho que no sim, nosso caso, por exemplo, nós somos terapeutas e a gente tem algumas ferramentas, mas o que guia o processo não é a não é. ferramenta, é o Uhum. encontro, é É, a vida, é é, o sentir. E quando você fala do sentir, me vem também um lugar que eu tenho muito interesse nesse momento da minha vida, eu acho que eu vou ter para sempre, que é como é que eu nem falo de conectar, porque conectar é como se fossem duas coisas diferentes, mas como é que eu percebo, eu integro essa coisa do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, como é que eu integro isso? E parece que o sentimento é isso, é como se me lembrasse desse todo, que não é separado, sabe? Que é separado só didaticamente, sim, sim. mas é uma coisa só. E aí, quando eu percebo uma sensação, por exemplo, eu tô com raiva, né? E aí eu já fecho o dente, já tem uma expressão física, tem uma coisa acontecendo fisicamente, quimicamente no meu corpo, e tem algo acontecendo na minha mente, enfim, assim, quando eu venho, a sensação que eu tenho, não sei se está confusa a minha fala, mas a sensação Não. que eu tenho, quanto mais eu vou pro meu corpo, pro que eu tô, pro físico, mais eu consigo fluir esses processos do sentir, sabe? Me permitir sentir, porque eu percebo também que teve uma época que eu me desconectei do sentir, assim, eu achei que era muito perigoso sentir, que eu não dava conta de sentir, principalmente esses sentimentos mais densos, né? Ansiedade, medo. Nossa, eu vou morrer de medo. Tem até uma expressão assim, né? E de fato, Uhum, às vezes a gente morre, a gente cria, né, cria doenças, enfim, não vou nem entrar nessa parte sim. mais teórica, não, mas então eu tenho sim, percebido isso, sabe? Começar pela matéria, pelo meu corpo, parece que vai me levando num fluxo, sabe? Sim, é isso que você está falando reverbera para mim, assim, porque eu acho, na verdade, que não tem isso de bloquear o sentir. Eu acho que a gente sempre está sentindo. O sentir é algo que está 100% do tempo presente. E aí eu acho que a nossa tarefa de desenvolvimento de consciência é aprender a perceber o que está sentindo, aprender a nomear o que está sentindo. Mas o sentimento ele está ali. Então não é, né? Eu não acho que a gente pode escolher quando vai sentir ou quando não vai sentir. Eu acho que a gente pode escolher prestar atenção ou não prestar atenção no que está sentindo, assim. Mas e aí é isso, né? O corpo vai dizer muito, né? Se eu conecto, agora se eu sou uma pessoa com excesso de intelectualidade e eu crio uma capacidade de elaborar super capaz de me proteger de tudo, aí eu crio estratégias para não entrar em contato com isso. Mas não quer dizer que isso não está lá. E aí, enfim, eu acho que essa é a tarefa, é um desvelar. Eu acho que é um desvelar. Assim. Ah, que sentimento que está aí? Né? Deixa eu tentar olhar que sentimento que está aí. E acho que se a gente aprende a fazer isso, e quanto mais a gente aprende a fazer isso, aí a gente vai encontrando uma. Você falou de segurança no começo, assim, uma segurança que tem a ver com a vulnerabilidade, assim, porque o que eu sinto é o que eu sinto. Eu não posso fazer nada com isso, assim. Então, se eu souber exatamente o que eu sinto e tiver a capacidade de comunicar para o outro o que eu sinto, Uhum. pronto, eu não tenho mais o que fazer com isso. Daí não tem, né, se o tema é raiva, culpa e vergonha, assim, não tem do que sentir vergonha e não tem do que sentir culpa. Porque é o que é real. E aí eu não tenho controle sobre isso. Nossa, mãe, é isso mesmo. E, nossa, é isso mesmo, assim, quando você fala, também reverbera e me encontra lugar, que é esse lugar e é engraçado, né, que é por isso que a conversa é tão maravilhosa, são coisas que a gente fala e de repente algo Organiza. integra, organiza, você É. tá ali, aí algo organiza. Porque, de fato, a percepção que eu tenho é essa mesmo. Não tem jeito. Eu falo isso, inclusive, né, com todo mundo, com os meus clientes principalmente, mas com todo mundo. Não tem jeito de você passar pela experiência humana sem sentir. É de fábrica. Igual um carro sem roda. Não vai ter jeito. Não tem. Não funciona e não vai andar. Então, não é que não é que eu não sentia. De fato, eu criava estratégias para não acessar Uhum. aquilo que estava acontecendo em mim. E porque, de fato, eu não tinha uma
eu vou falar educação emocional porque não tá me vindo outra palavra, mas não é isso que eu tô Uhum. falando, não. Mas eu não tinha uma educação emocional que me permitia transitar por esse universo minimamente segura, né? Não é segura Isso. né? Segura de saber o que vai acontecer, mas segura que eu não sou meu sentimento. É como se eu colasse no sentimento, né? Como se eu fosse o medo, Aham. eu fosse a vergonha, eu fosse a tristeza, eu fosse. E aí eu me embananava, que tipo assim, pronto, se eu sou ansiedade, danou-se, né? Não, Perfeito, não tem saída. E aí, quando eu perfeito. tomo uma distância, nossa, beleza, eu posso sentir vergonha, eu posso sentir medo, eu posso sentir raiva, eu posso sentir culpa, e mesmo assim eu continuo sendo uma pessoa digna de amar, de viver, de sorrir, de ser Hum, mãe, de ser esposa, de ser Sim, psicóloga. Não é isso? É sim. tão libertador, isso é tão. Ai, é libertador, não me vem outra palavra, assim. E foi Mas um eu acho que. processo, e que eu acho que vai ser um processo até o fim da minha vida, né? Senão, eu não chego num lugar acabado, pronto, agora eu aprendi a lidar com a raiva, porque é o que a gente está falando desde o início, é vivo, né? É. E não tem a ver com o manual, né? Assim, então, se você está vivo e a vida vai continuar acontecendo, você vai se deparar com novas situações que vai te gerar novos sentimentos e que você vai ter que lidar mais uma vez, né? Então, é isso, assim, e isso que é o bonito, eu acho, porque você poder se surpreender de novo com o teu mundo interno, assim. Então, e é muito interessante eu me ouvir falando isso hoje, assim, porque tudo que eu não queria no passado era ter que ficar lidando com essa novidade dentro de mim o tempo inteiro, assim, né? Assim, uma vontade de poder entender tudo logo e ter a resposta para tudo e o manual da vida. Mas na medida em que a gente vai conseguindo desapegar disso e encontrar segurança na vulnerabilidade e nessa verdade, aí é como se a gente fosse ator e observador, né? Assim, então, só que aí eu estou observando esse ser na vida acontecendo com a sua verdade e sem ficar reprimindo o que está acontecendo, mas tentando entender, observando, contemplando e dando mais um passo, mas sem nenhuma expectativa de finalização, né? Assim, então não tem isso de. Você até citou, né, que teu amigo falou a coisa do bem resolvido. Talvez o bem resolvido seja justamente essa aceitação da vulnerabilidade, assim, e não um lugar de finalização, né? Nossa, total, total, porque é chegar onde, né? Pois é. É chegar onde? Se, Não é se a chegar, vida é está estar. acontecendo, está, exatamente, é É, estar. é, Porque a vida está acontecendo a cada segundo, né? A cada presente que sim, vai, que vira passado e é. flui. Então, e você falou uma coisa que eu tô querendo acompanhar as pessoas aqui, mas às vezes eu me perco, assim. Mas Stefania tá falando, nossa, preciso aprender muito. Ainda me pego presa, mesmo sabendo que não sou aquele sentimento. E o Uhum, Edgar falou, vejo que cada cliente é um presente em nosso próprio processo. E Maria sim, José falou que as suas palavras, que gostou, me parece, assim, das suas palavras. E é interessante, e eu acho, Stefania, que isso você traz é, encontra lugar em mim também, porque é isso, quando eu falo desse processo e quando eu falo da minha experiência, ela já é passada, né? Assim, as palavras nunca dão conta de exprimir a experiência da vida. E eu tô nesse processo de aprendizado o tempo inteiro. Às vezes eu me identifico ainda. Quando eu falo assim, eu consigo separar, porque de fato eu consigo hoje mais vezes não me identificar do que me identificar, mas eu ainda me identifico, eu ainda me perco, eu ainda às vezes fico sem saber o que eu faço. E aí, Ronel, quando você fala sobre isso, né, sobre essa importância da gente, não é importância, acho que essa percepção da gente estar nesse lugar de verdade, e a verdade é onde a gente sente, né? A nossa essência, a nossa verdade é o nosso sentir, e o tanto que falar para o outro sobre isso, e falar para a gente mesmo, que eu sinto que o meu primeiro passo, antes de falar para o outro, é falar para mim mesma, né? Para sim. eu fazer esse processo que eu acho que a Stefania tá falando, né? Tipo assim, primeiro momento é isso, eu colo no sentimento, nossa, não sei o que eu vou fazer. Aí eu paro um pouquinho, né? Dou um passo para trás e
e aí respiro, e aí, ok, peraí, vamos lá. E aí depois eu vou pro outro, né? Eu vou pra relação. Por isso que eu falo assim, que é sempre de dentro para fora, né? É sempre aquele, né, aquele mergulho e retorno, aquele mergulho e retorno. sim, E não é um mergulho, eu sinto também uma diferença agora, assim, quando eu assumo esse lugar de vulnerabilidade, de sentir, eu sinto que, lógico, às vezes eu vou no fundo do poço, mas às vezes eu não preciso ir no fundo do poço. Eu dou um mergulho mais profundo, que não é raso, mas também que não precisa ir lá nas sim. profundezas do oceano e volto. Então eu vou indo nesse ciclo, assim. E aí eu percebo que quanto mais eu faço isso, melhor eu fico em fazer isso. O que não quer dizer que eu cheguei num lugar, né? Que é isso que você traz com tanta clareza, que para mim faz muito sentido. É o processo para sempre, né? Sim. E aí, eu não sei se é isso que você quer dizer com esse mergulhar, e às vezes não precisar ir tão profundo, mas assim, uma coisa que eu percebo em mim e que foi mudando é que as coisas eram bem demarcadas, assim, sabe? Então, agora é a hora de eu silenciar e olhar para dentro. Agora é a hora de eu trabalhar. Agora é a hora de eu fazer a live. E aí eu fazia rituais para transitar entre essas coisas, né? Então eu vou fazer uma live agora para falar disso. Então primeiro eu vou aqui tomar um banho, fazer uma meditação para eu estar inteiro. E eu tenho tentado eliminar isso, assim, no sentido de poder transitar com o que eu sou, assim, meio que mais... E agora com esse negócio de home office, né? Então eu tô aqui, eu entro aqui, atendo uma pessoa, daí eu vou lá, troco a fralda do Marcelo, daí eu vou lá fazer almoço junto com a Aline. Então, as coisas estão muito mais perto. E eu acho que a gente poder transitar nesses lugares também... eu tô falando de mim, assim. Eu tenho percebido que transitar nesses lugares sem ter que ficar fazendo pausas para trocar de roupa e trocar o chapéu e trocar a cena tem trazido muito mais à tona quem eu sou. Assim, porque, sei lá, acho que é isso, assim, fica mais verdadeiro. E aí eu não tô querendo tirar a importância da gente silenciar e fazer introspecção. Eu tô dando um relato meu de alguém que tentava sempre marcar bem, assim, não, o que que eu tô, qual é o meu papel agora? O que que... E eu tô sentindo que poder abrir mão disso tá me colocando mais verdadeiro e vulnerável e correndo mais riscos, assim, nas situações. Eu tenho me surpreendido muito, tenho gostado muito disso. Nossa, que legal isso, porque você traz. Porque eu acho que é isso, me lembra de verbalizar isso, né? Que a gente não tá, como a gente falou no início, a gente não tá dando aula, a gente tá falando da nossa experiência, e a nossa experiência, eu não sei você, mas eu percebo que a minha experiência e as minhas experimentações, elas funcionam em uma época, em outra época não. As minhas experimentações também, elas são fluidas. Então, às vezes, o que funciona para mim agora, daqui a um ano, a um mês, até amanhã, não vai Que bom, né? funcionar. E aí, eu não sei se você fala disso, mas eu tenho buscado experimentar também, na medida do que eu dou conta, respeitando sempre, claro, o meu momento e o que eu tentando pelo menos respeitar, porque às vezes é tão condicionado o jeito que eu fiz a vida inteira, que às vezes eu me perco quando eu assusto, nossa, olha, tô eu lá fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, naquele caminho conhecido, né? E eu tenho Uhum. tentado, de fato, desfazer desses caminhos conhecidos para que eu possa inventar outros, né? Abrir outras trilhas nessa floresta e abrir outras... Caminhar por outros lugares que eu não caminhei, porque eu tenho muita curiosidade. Eu tenho muita curiosidade sobre a Sim, vida e sobre as pessoas e sobre mim mesma. Então eu tenho uma sim, intenção, que nem sempre eu consigo também, de estar na vida nesse lugar, né? De curiosidade sobre mim, curiosidade sobre o outro, curiosidade sobre meu filho, porque às vezes essa coisa do padrão, né? Eu sou mãe, o papel, né? Eu sou mãe de Pedro. Às vezes isso me tira a oportunidade de encontrar com aquele ser humano nesse lugar da conexão, né? Do sentir, sim, sim, do que tá ali. E às vezes o que eu sim. percebo é quando eu sou tomada pelos sentimentos, acontece isso, por exemplo, às vezes uma raiva, por exemplo, né? Que é um sentimento Que que é mãe não pode isso. ter. Que mãe não pode ter, mulher não pode ter. Mãe, então, vai pro inferno de cabeça para baixo se tiver raiva do Aham, filho.
Aham. E o filho não pode ter raiva da mãe também, não. Enfim, essas coisas, né, que a gente cresceu escutando, eu sinto que quando eu entro, mergulho de cabeça, vou na profundeza da raiva, eu perdi a conexão. Tipo, eu tô só em mim, eu não consigo enxergar ele mais. E Uhum. aí é esse exercício, às vezes, né? De parar de fazer o que eu dou conta naquele momento ali, e depois parar e refletir e ir aprendendo como eu funciono. E aí, quanto mais eu tô nesse lugar de curiosidade, porque por mais que eu já vivi aquela experiência outras vezes, a vez que eu viver de novo, ela é diferente. Porque eu tô Sim, diferente, meu filho é diferente. Então eu fico muito interessada sobre. Quando você fala dessa coisa de experimentar outras coisas, porque parece que eu escuto você falar isso, né? Quando você fala de sim, sair do ritual, me parece que eu escuto você dizer sobre um outro tipo de experimentação para ver sim, como é que é. Correndo risco, claro, sempre, que a vida é um risco, estar no sim. presente é um risco. E aí, quando você fala, me veio essa coisa que eu tenho buscado, sabe? Assim, intencionado, pelo menos na minha vida, de estar nesse lugar de curiosidade. Tá, como é que vai ser então? Como é que tá sendo agora viver a vergonha? Porque é isso, ainda mais a gente que estuda, né, e é psicólogo, assim, a gente tem uma, não sei ser, né, mas eu tenho que ficar atenta para essa coisa de, não, eu já sei, né, a vergonha é isso, funciona assim, ou não sei qual, né, enfim, eu já sei, né, como é que funciona. Uhum, E uhum. eu quero cada vez mais me desvestir disso, sabe? Assim, de que eu já sei sobre mim, eu já sei sobre outro, eu já sei, porque de fato eu sei que eu não sei. E eu quero estar nesse Aham, lugar de aprendiz na vida e nas minhas relações, inclusive primeiro na minha relação comigo mesma, né? Pra eu não sim, colar de tipo, não, pronto, agora aconteceu aquilo na minha infância, então agora aconteceu isso, aquilo vai acontecer isso. Pronto, já sei o roteiro. Já tá o roteiro do filme, o filme já tá com o final e pronto. Então sim. eu tenho me interessado muito sobre isso, né? Como é que é estar nesse lugar de aprendiz e de curiosidade no Sim, é que é dia? talvez abrir mão desse saber por um não saber, né, assim, e o lugar, acho que a gente precisa ter tranquilidade, assim, que tudo que a gente já acumulou de caminhada e de conhecimento está disponível, mas não precisa estar disponível num PowerPoint aqui na minha frente para eu falar, porque daí isso vai tirar a oportunidade da novidade, justamente. Então, na hora que a gente começa uma conversa como essa de hoje, que a gente não planejou o roteiro, a gente tem só o tema, e aí a gente vem aqui e não sabe o que vai acontecer. No meio da nossa fala, tem coisas que são de conhecimentos prévios, que vão aparecer organizados de outro jeito, que a gente não fez um PowerPoint, e vão surgir coisas novas. Então, eu acho que precisa, isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Essa capacidade de ficar tranquilo que se você estiver conectado, você vai dar conta. E aí, é lógico, né? Também ambientes e ambientes, né, Polly? Assim, e aí eu fiz Claro. escolhas na minha vida de estar em ambientes em que isso cabe, né? Se eu estou trabalhando numa multinacional, num cargo de diretoria, e eu vou para uma reunião, assim, eu preciso ter as respostas na ponta da língua, decoradas, e é isso, né? Não é uma coisa que funciona em qualquer lugar. Então, acho que eu estou falando desse lugar onde a gente pode ter essa liberdade de ser a gente mesmo. E aí eu acho que cada vez que a gente abre mão desse conhecimento prévio e vai com esse não saber, a gente se enriquece mais. Que daí você sai com novidades, né? Então, quantos professores que a gente... eu tive alguns professores, assim, que agora, né, recentemente, uma professora que dava aula ainda com transparência feita à mão até, assim. Então, eu me perguntava assim, quanto tempo será que faz que ela está usando esse mesmo material para dar essa mesma aula, né? E será que ela está aprendendo ainda alguma coisa sobre esse assunto, trazendo essa coisa do mesmo jeito durante tanto tempo? Então, eu acho que a gente se qualificar como instrumento, alimentar a curiosidade e ter a confiança de que o conhecimento acumulado, ele está em algum lugar, ele está na nuvem, ele não precisa ficar no meu HD aqui, ele pode ficar na nuvem. Até porque enche, né? E É, daí a pouco começa a é, não rodar nada. sim, exato, exato. Aí buga, como diz meu filho, aí buga o É, sistema. é, é.
Gente, você sabe o que você tá me falando? Tá me vindo tanto um exercício que eu tô fazendo na minha vida também, que é muito mais de desapegar do que de aprender, não aprender, sabe? Assim, eu tenho me interessado muito mais, por exemplo, eu penso minha rotina. Hoje eu penso assim, não, o que que eu posso deixar de fazer hoje? Em vez de, nossa, o que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer hoje? Eu penso, tem alguma coisa que eu posso deixar de fazer hoje, né, para eu respirar? Sim, Porque eu já vivi experiências assim, sabe? Que o meu HD transbordou encheu. e não foi, encheu, e eu comecei a não funcionar, literalmente, assim, foi. E não foi uma experiência legal, assim, não quer dizer que eu não, pode ser que eu viva isso de novo e tá tudo bem, mas eu Uhum, tô atenta a isso, sabe? Porque eu já vivi uma experiência de estar muito sobrecarregada, inclusive com o processo, né? Não é nem coisas, né? Coisas que eu gosto. Coisas, porque, por exemplo, o meu trabalho, eu amo meu trabalho, de fato é uma coisa que eu gosto de atender, eu gosto de acompanhar outros processos, né, com outras pessoas, seja em grupo, seja individual, é uma coisa que de fato me dá prazer. Eu saio melhor do que eu entrei, com certeza, porque de fato eu estou interessada nessa conexão e nessa transformação. E, então, às vezes, sabe, assim, eu encho a minha agenda de cursos de não sei o quê, de trabalho, de não sei o quê, e eu falo, gente, mas não dá, né? E eu sobrecarrego. E às vezes de conhecimento sobre algumas coisas. Então, hoje eu tô mais assim, orar e vigiar, e, orar e vigiar em relação ao que você põe para dentro, né? Pensa mais no que você pode desapegar. Não é nem pôr para fora, uhum, literalmente, mas de fato né? Às vezes, por exemplo, você tá no frio e tá com 500 roupas de blusa de frio, mas você precisa de 500 mesmo? Será que tá tão frio assim? uhum, Será que você não uhum, pode tirar umas 100 e ficar só com 400? Você vai ficar uhum, aquecida do mesmo jeito, sim, né? Mas também pode soltar. E, então eu tenho pensado muito sobre esse desapego, sabe? Inclusive da emoção, porque sim, eu percebo que é isso. Às vezes é um caminho tão conhecido em relação a lidar com algum sentimento de uma forma, que aí eu vou por aquele caminho. E eu tô afim mesmo, assim, de descobrir novos caminhos, né? De trilhar. uhum. O Jax fala, né, o Jax dos Guerreiros, né, que você conheceu, que Depois você só ele localiza um pouco as pessoas, assim, sobre o Guerreiros, mas pode falar aí. tá, Guerreiros do Coração é um trabalho que eu participo, que é de grupos de homens, e o Jax é um dos facilitadores, uma pessoa em quem eu me inspiro muito, assim. E aí ele fala que a maior mudança que ele teve na vida dele foi ele mudar a ordem do pensar e do sentir, né? Assim, de modo que ele possa, que hoje ele consegue primeiro tocar o mundo a partir do sentimento e depois pensar sobre o que ele sentiu. E o modelo anterior era já pensar o que eu posso sentir. Então, e eu acho que isso, se a gente não presta atenção, ativa muito fácil, né? Você vai para uma conversa, se for uma conversa difícil, sei lá, você já vai, né, meio que querendo dar esses limites, assim, do que, não só das falas, mas também do que eu vou poder sentir, o que eu vou fazer se eu sentir cada coisa, né? Assim, então, eu tenho que estar com esse roteiro pronto, porque o lugar que eu não posso cair é o lugar do não saber o que fazer, é o lugar de vulnerabilizar demais, de ter que ficar num vazio, de ter que ficar com uma pergunta, né? Então, acho que esse é isso, assim, tá, eu não quero ser repetitivo, mas essa capacidade da gente se surpreender com a gente mesmo, ainda que seja num cenário que vai te envergonhar, por exemplo, já que a questão da vergonha está aqui, né? Assim, porque acho que a vergonha é uma coisa que a gente foge o tempo inteiro, assim, então eu vou cuidar de todos os fatores para não sentir vergonha. E aí, às vezes, ela acontece justamente porque você cuidou demais e não prestou atenção no que estava acontecendo naquele momento vivo, assim, né? Então, eu acho que, enfim, viver exige essa coragem mesmo, assim, da gente ir abrindo mão desse ego que tenta manter tudo sob controle, né? Assim, esse sob controle de modo que nada possa
esparramar, que nada possa... Eu acho que é isso, assim, que eu não possa... Parece que um bom indicador é assim, eu não me surpreendi comigo. Então, se eu não me surpreendi comigo, tá ótimo, porque tá tudo dentro do controle. E aí o que eu estou propondo é justamente que a gente possa se abrir para se surpreender com a gente, né? Porque se for para ficar sendo sempre igual, não precisa viver muito, né? É só reproduzir, dar Ctrl+C, Ctrl+V. Nossa, que legal isso, né? Assim, a gente se permitir, a gente se dá a permissão de transbordar, né? Acho que eu escuto isso também, porque nossa, gente, sabe uma coisa que eu fico pensando, Roniel, a partir do que você fala também, sobre esse elemento do tempo, né? Assim, às vezes, nesse mundo imediatista, a gente tem que fazer, tem que ter resultado, né? Eu tenho que ver o resultado do que eu fiz. É como se Sim. fosse também um caminho conhecido, assim. E como é que tá nesse lugar do sentir ultrapassa qualquer coisa em relação a isso, né? Sim. Porque é isso, entre o zero e o um tem uma infinidade de números. Não é Isso. zero e um. Tem um infinito, você não sabe o que tem entre o zero e o um. E eu acho que está na vida a partir desse lugar que o Jacques traz, né? Do sentir primeiro para depois pensar, depois refletir, depois ver. Tem a ver com esse milhões de possibilidades de estar naquele encontro, de estar naquele momento, de estar naquele... É uma infinidade mesmo, é uma É, infinidade. é. Eu não sei se vai fazer link com isso que você está falando, mas me veio e eu vou trazer, assim, eu tenho uma tese, uma coisa que eu costumo dizer, assim, muitas vezes, porque o sentimento da culpa, ele aparece muito em consultório, né? Uhum. E geralmente ele está relacionado ao passado, né? Assim, a caminhos que eu acho que eu deveria ter feito e fiz diferente, tempo perdido, né? Tempo perdido é uma coisa que as pessoas falam muito, porque eu perdi tempo, porque eu perdi tempo. E aí, para mim, se você pegar duas pessoas de 35 anos, para mim as duas têm a mesma experiência de vida. Porque elas viveram a mesma quantidade de dias. A diferença é o quanto que cada uma se apropriou da sua vida. Porque ainda que uma tenha passado os 35 anos estudando e a outra tenha passado os 35 anos dormindo, essa que passou os 35 anos dormindo entende muito sobre dormir. Ela aprofundou em alguma coisa. Ela viveu esses dias. Uau! E aí, a diferença é o que eu faço com isso. Então, se ela passou 35 anos dormindo, mas agora ela quer ser CEO de uma grande empresa, não vai ser. Mas se ela quiser ser uma terapeuta do sono, ela vai utilizar. Ela vai dar um show! Então, assim, eu acho que a gente poder se apropriar do caminho que a gente fez. Assim. Até esses dias eu estava falando disso. Eu tive uma época que durante alguns anos, eu fui completamente improdutivo no trabalho. Eu não gostava mais de trabalhar no que eu trabalhava. Eu sentava na frente do computador, eu passava o dia olhando para a tela e acumulando serviço. Aí, quando eu percebia que não ia rolar nada, eu abria um Word, assim, e escrevia assim, estou aqui enrolando mais uma vez, esse sentimento está me consumindo, não sei o que, tal, tal, tal. Eu entrava, eu fazia um mergulho aqui, começava a olhar para cá. E isso foi... Então eu aproveitei o meu tempo. Eu não peguei o trabalho que eu precisava entregar. Mas eu usei aquele tempo de algum jeito. Eu acho que a gente sempre usa o tempo. Né? A pessoa fala, eu perco muito tempo no trânsito. Se eu estou no trânsito pensando em estar em casa, eu perco. Mas se eu estou no trânsito percebendo o que é estar no trânsito, o que está acontecendo comigo na hora que eu estou no trânsito, esse tempo é vivido. E pode ser aproveitado, pode te ajudar a desenvolver uma capacidade de resiliência, de paciência, de espera, de observação, de um monte de coisa. Então, eu acho que a gente poder honrar a nossa caminhada, a nossa história, e entender que tudo que aconteceu era o que precisava acontecer,
e compôs um conjunto de conhecimentos e sabedorias que estão com você. Se você parar de negar, se você acolher e entender que aquilo é teu. Eu acho que tem, assim, um garimpo, assim, sabe, na vida da gente. Se a gente parar de ficar achando que era para ter vivido outra coisa. Tem aquele quadrinho, né, que o mestre, ou o discípulo pergunta para o mestre, eu queria saber o que eu estaria me perguntando hoje se eu tivesse ido pelo outro caminho. Daí o mestre fala assim, você estaria se perguntando como é que teria sido se você tivesse ido pelo outro caminho. Então a gente só tem o caminho que a gente fez, a gente precisa se apropriar dele, né? Nossa. É. Nossa. É isso mesmo. E eu fico. Não sei por que tá me vindo uma história aqui. Já tem 42 minutos que a gente tá aqui Sim. conversando. A gente já tá caminhando já para finalização, né, desse momento. E é interessante, assim, quando você foi falando, foi me vindo muito uma história, não sei nem se tem a ver, mas tá me vindo aqui, eu vou falar dela, que eu esqueci o nome do cara lá, ele falou que ele tinha, que ele não tinha medo dele chegar lá, dele morrer e chegar no céu, e a pessoa, e Deus perguntar para ele assim, por que você não desenvolveu, sei lá, o talento, né? A história não é assim não, mas eu vou contar a minha versão dela. Uhum. Por que você não desenvolveu o talento de Beethoven? Ele ia falar tranquilamente, tipo, eu não desenvolvi porque eu não tinha tais talentos, eu não desenvolvi a capacidade, né? Eu não fui Beethoven porque eu não tinha condição de ser Beethoven. Por que você não foi Einstein? Olha, eu não fui Einstein porque eu não tinha jeito de ser Einstein. Eu não era Einstein, eu não tinha tal habilidade com não sei o que, com não sei o que, com Einstein, não tinha. Agora, se Deus perguntasse por que ele não foi ele, aí ele falou que a única pergunta que eu tinha medo de chegar lá em cima e Deus perguntar a ele, era essa pergunta, né? Por que você não foi Poliana, por exemplo? Aí ele ia tipo, passar aperto. E essa história, ela me traz muito... Eu acho que é por isso. Agora, falando, tá me vindo na consciência de por que ela me veio, assim. Porque acho que tem muito a ver com isso que você traz, né? Às vezes a gente fica ocupada do outro, da vida do outro, ou de algo que, de fato, não tá vivo na gente. De fato, não ecoa, né? Às vezes a gente passa um tempo querendo encaixar num CEO de uma empresa que você passou, sua alma de alguma forma te fez passar a vida inteira indo ali para os sonhos, para o universo dos sonhos, do onírico. E você quer ir para um. E aí é como se seu espírito, sua alma toda hora te massa, mas volta, e aí você quer estar lá. Uhum. Eu acho que essa história me veio por causa disso, né? Porque a sua fala encontra um lugar em mim nesse lugar, né? De como é que seria mais fácil se a gente voltasse para esse lugar do sentir, no sentido de que o sentir é onde eu estou, é onde está a minha essência, perceber que a minha caminhada, de alguma forma, ela tinha uma consonância ali com o que estava vivo em mim. E aí me apropriar disso e seguir, né, por ali. Não pelo mesmo caminho, não repetindo as mesmas coisas, mas aproveitando essa experiência, essa bagagem, para ir por esse... para onde eu estou, de fato, né? Sim. Porque a natureza humana ela é muito diversa e muito ampla, né? Pode ser que a sua história seja uma história única, que não vai ser olhando para o lado que você vai conseguir encontrar o caminho. Tem respostas que só vêm de dentro, né? E eu sinto que cada vez mais a gente vai sendo tolhido dessas possibilidades, né? Assim, vai virando um modelo de vida muito restrito do que pode, do que não pode, né? Assim, tem uma coisa que deve ser muito comum, assim, que é, por exemplo, um filho chegar e falar que quer estudar artes e os pais falarem, não, mas isso não dá dinheiro, melhor você ser um advogado, melhor você ser médico, né? Assim, você falar para um artista para ele ser advogado, ele está traindo a natureza dele, a essência dele, né? Então, que liberdade e que coragem que a gente precisa ter para manter essa escuta do que é que o meu ser quer manifestar, para que eu possa, quando eu morrer, responder se eu fui eu, né?
Porque às vezes é mais simples do que ser Einstein. Eu espero que seja, né? E aí você passa uma vida tentando ser Einstein e de repente o que era para ser você estava mais perto, estava mais fácil, era com Nossa menos Senhora. esforço, né? Nesse sentido, porque acho que o esforço também está muito relacionado a esse movimento que é numa direção contrária ao que deveria ser, né? Acho que é diferente dedicação e esforço, assim. Eu acho que a gente, mesmo o caminho da alma, ele vai pedir dedicação, mas não é uma coisa esforçada, não é uma coisa sofrida. É uma coisa que é para ser gostosa, que é para ser prazerosa, porque é da tua natureza. Então você faz com tesão, você fala, nossa, eu quero. Agora, quando você tem que ficar remando contra esse fluxo e tentando se convencer, porque é um estereótipo, porque é um modelo, enfim, aí eu acho que a gente se afasta dessa essência e aí tem essa traição do que é a tua história, a tua vida, que é única, né? Assim, e aí, se a gente ficar vivendo vidas todas iguais, né, a gente vai perder a oportunidade da diversidade, assim, né? Imagina você cada um abrir uma caixa de lápis de cor e todos pegarem o lápis da mesma cor para pintar uma tela, né? Assim, vai sair o quê, né? Vai sair um negócio que podia um pintar sozinho, se for para pintar tudo da mesma cor. Então, acho que a gente está aqui para pintar um de cada cor, né? Nossa, um de cada cor e um de cada jeito, né? E um em cada Exato. direção. E não tem melhor e pior, Nossa, mas é que aquela é a sua cor. é a sua cor e é o seu jeito. Até a pressão que você põe no lápis é diferente. Às vezes você colore Tudo. mais leve, o outro mais forte. E é a Isso, sua impressão, né? É a sua isso. digital, vamos dizer, na É, vida. E nossa senhora, é. Daniel, isso que você fala é muito profundo e ao mesmo tempo muito óbvio, né? Que é mais fácil mesmo ir pelo caminho do, do fluxo, do seu fluxo, que não é o fluxo do outro, né? Da sua própria correnteza, assim, Mas aí isso teria que ser observado desde sempre, né? Assim, tem aquela coisa de que nas tribos os avós ficavam ali vendo as crianças e tal, e percebendo, que talento que essa criança manifesta, para daí poder direcionar ela para os mestres daquele talento. A gente tem muita dificuldade em fazer isso, né? Então sim. você já começa. Eu não sei se você viu, acho que você até compartilhou isso também no Instagram, assim, que a gente passa o primeiro ano ensinando a criança a andar e falar, e depois passa todo o resto da vida dela falando para ela sentar e ficar quieta, né? Então, Mas é assim que, mesmo, que meu Deus, e liberdade, a né? gente faz isso o tempo inteiro. Ai, nossa, eu já tô aqui, Ana, a partir de manhã, o que eu já vou mudar na minha relação aqui com meu filho, porque é tão automático, meu Deus, é tão automático, porque é exatamente isso. Eu brinco que eu passei a vida construindo uma poliana que não existe, agora eu vou passar o resto da minha vida querendo achar onde que eu tô, onde que eu fui parar. E aí, cada dia eu Uhum. descubro um pouquinho. E aí tem a ver com essa tensão que eu tenho também, assim, em mim no dia a dia também. Assim, é claro que eu tenho momentos, né, de escuta empática, de terapia, eu sou muito comprometida com o que me faz bem no sentido de, né, de parar para me conhecer. Mas eu só consigo nesses espaços onde eu paro e muito profundo em mim, porque eu tô atenta na minha vida no dia a dia. Sim. No dia a dia, no jeito que eu me relaciono, no jeito que eu coloro a minha vida, a minha própria Sim. vida, né? O jeito que eu coloro o mundo ao meu redor. Então, isso me permite, quando eu vou para esses espaços, né? Vou chamar aqui terapêutico, que não necessariamente é só uma terapia, porque eu vivo um processo muito terapêutico, por exemplo, na minha aula de circo. E na minha terapia também, porque eu tô atenta no meu cotidiano, naquele dia a dia ali, Sim. de como é que eu cuido de uma planta, de como é que eu tô na minha relação com meu marido, com meu filho, como é que eu Uhum. acordo, como é que eu tô nos meus ciclos, né, aí, do feminino. Então Sim. ai, nossa, é muito legal, né? Gente, Sim. eu fico muito maravilhada, assim. Sim. E aí eu acho que isso faz um link com o que eu estava falando antes, Polly, dessa coisa de não precisar fazer tanto trânsito entre uma coisa e outra, porque é nessa vida prática que essa essência aparece, né? Tem aquele ditado que fala que não adianta você fazer yoga e não dar bom dia pro porteiro, né? Assim, então, como que essa vida prática e cotidiana
está revelando quem eu sou e o quanto que ela dá conta, né? Porque às vezes eu acho que tem muita coisa que o modelo de vida que a gente escolhe também, ele vai cercear a nossa essência. Então, assim, eu morando aqui num apartamento em Campinas, assim, tem uma parte minha que fica manca, porque eu preciso de uma cachoeira, e eu consigo ir na cachoeira quanto? Uma vez por ano, eu queria ir todas as manhãs. E é da minha essência estar na água, e eu não consigo. Então, poder reconhecer isso também, eu acho que é importante, assim, para você poder saber onde buscar, né? O que cabe no modelo que eu tenho e o que fica faltando, né? Porque eu acho que hoje é muito difícil a gente conseguir viver essa totalidade por conta do avanço que a gente teve de modelo de sociedade. Assim, avanço no sentido de quantidade de anos que passou, não de qualidade. Aham. Né? Então, não é muito fácil. E aí a gente corre o risco de estar numa vida completamente distante do que eu queria, ou numa vida que pelo menos conversa com a minha natureza. Porque se eu tenho um tanto que conversa, pelo menos eu posso ir expandindo isso, ou equilibrando. Né? Então eu aguento um tanto de coisa que não é muito da minha natureza, porque numa outra parte eu estou fazendo coisas que são. Mas aí eu não estou completamente alienado. Eu acho que a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela acreditar por completo que a essência dela é um estereótipo que ela copiou, assim, ela pegar e achar que a missão dela é ser um Einstein, quando na verdade era para ela ser, sei lá, uma professora de yoga. Nossa, é. E às vezes aquilo tá tão, né? E eu leio muito aquele livro Cavaleiro Preso na Armadura. Às vezes aquilo, você vestiu aquele ter que ser Einstein por tanto tempo, que às vezes você nem. Eu tava atendendo uma pessoa essa semana que ela me falou isso, assim, e me tocou profundamente, assim. Ela falou sobre isso, né? Sobre ela viver uma tristeza sem consciência de que ela tá triste. Ou ela ser um Einstein sem consciência de que ser Einstein não é para ela. Para o Einstein Uhum, para ela não uhum, é. uhum. E aí me vem muito, me toca já são 54 minutos. Assim. E aí me toca muito essa coisa da autorresponsabilidade, né? Assim, de que não vai ter né? Eu brinco assim, ó, não vai passar na Rede Globo assim, galera, vamos agora ser quem somos. Não vai ser assim, né? Assim, Não, eu acho que o movimento é sempre, sabe, de baixo para cima, assim, da gente se movimentar e da gente buscar essas coisas. Quando você fala dessa, né, dessa vida real, porque quando eu te escuto, encontra também muito lugar em mim, porque eu tenho buscado isso, assim, não é uma vida ideal, não é vou sair daqui e morar no meio do mato, eu até tenho vontade, mas eu não acho que isso vai resolver. Né? Eu não vou ser mais uhum. feliz lá do que aqui, porque tem algo que é interno, que é fluxo, que tá aqui, Isso, e onde que eu for, isso. vou, eu brinco assim, não adianta você mudar de cidade, país, de relacionamento, porque você vai levar você onde você for. É melhor você Perfeito. mergulhar em você e ver aí né, o que você consegue administrar nesse lugar de trazendo cada vez mais você para sua vida, porque eu tenho falado muito isso, sabe, de uma vida plena, mas não é plena de perfeita, é plena de mim. E que eu tenha Isso, consciência, inclusive, quando eu não tô, quando eu tô suportando algo, né, ou isso. experienciando algo, que eu tenha consciência de que aquilo de fato não cuida de mim em um ponto, mas não sei, talvez me cuide de mim em outro, talvez seja necessário aquilo, e aceitar, sabe? Sem ficar. Porque eu sinto que às vezes eu ficava lutando muito. Ah, nossa, eu tenho que fazer isso. Cara, tem nada, tenho isso aqui hoje, vamos. E isso não tem a ver com ficar paralisado e aceitar Não, e ser bobo da corte. Não, não é isso, não. sabe? Tem a ver com. Acho que tem a ver com maturidade, sabe? Muito mais Sim. do que. Sim, a palavra aceitação é uma palavra que eu tenho refletido muito sobre ela, assim, porque eu acho que ela é uma palavra central. Eu acho que não acontecem transformações antes da aceitação, mas a gente tem uma crença de que aceitar é paralisar. Então, se eu não consigo mudar me chicoteando, sentando e falando, tá tudo bem, aí é que eu não vou. E isso é uma falácia. Isso é uma crença limitante, assim. A gente precisa primeiro aceitar completamente.
E esse movimento, isso é outro lugar. Isso é, se a tua alma é uma alma buscadora, ela não vai parar de buscar. Se ela é uma alma acomodada, beleza. Mas aí não tem a ver com você aceitar ou não. Daí também é bom você aceitar, porque se ela é acomodada e você está se chicoteando, assim, então o chicote ele nunca funciona. Falando de culpa, né? Assim, então a culpa não serve para nada. A culpa não serve para nada. A culpa só serve para manter a gente paralisado. Porque na hora que eu aceito, aí eu mando a culpa embora. E na hora que eu mando a culpa embora, a possibilidade de movimento surge novamente. Parou quando você manda a culpa embora? Quando eu mando a culpa embora, a possibilidade do movimento surge novamente. Exatamente. Nossa, uau, acho que a gente poderia terminar com outra, com outra fala, né? É isso, o movimento às vezes é largar. Acho que é o desapego, que eu tô aqui nele. Desapegar da culpa, desapegar da ideologia, desapegar né, da ilusão e aceitar a vida e aceitar, porque às vezes a gente, eu sinto que tem uma luta interna também para aceitar o que é, né? E que eu falo que é a Isso. gente, aceitar o que é. Tipo, eu tô com vergonha. Não é vergonha não, é outra coisa. Isso. Mas se é vergonha, que vai fazer. Se eu O fiz uma Eckhart coisa Tolle, ontem... o Eckhart Tolle tem um trechinho que ele fala assim, que você precisa aceitar. Aceitar completamente. Aceitar, inclusive, a sua incapacidade de aceitar. Então, para mim, é como se a gente tivesse assim, putz, aqui eu não consegui aceitar. Então, dá um passo atrás e aceita que você não está aceitando. E depois dá outro passo atrás e aceita que você não está aceitando essa outra aceitação. Como se fosse, assim, não vai ter julgamento aqui. Não vai ter. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar e vou aceitar. Se eu tiver que afastar um pouco mais para aceitar, eu vou afastando. Até eu chegar no lugar que eu falo, não, aqui eu aceito. Uau. Eu aceito Uau. que eu não aceito. Eu aceito que eu sou rígido. Eu aceito, eu aceito. E às vezes esse é o movimento, né, Ronel? Às vezes esse é o movimento, é de dar um passo atrás. Não é de querer mudar o passado e mudar a vida, não é isso. É dar um passo atrás e falar, ok, aqui eu consigo andar. E aí eu volto e aí eu consigo andar. Porque senão eu fico empacada. Como se eu estivesse ali em frente da parede, querendo empurrar a parede, eu não consigo empurrar a parede. Então vai para trás, que aí você desbloqueia e consegue seguir. Nossa, Sim. maravilhoso. Sim. Roniel, 59 minutos, assim, Acabou. Acabou! É engraçado, no meio da live eu fico ansiosa, eu falo, meu Deus, a gente não vai ter assunto. Quando chega no final, meu Deus, eu queria mais uma hora. Mas eu quero te agradecer. Né? Queria te agradecer muito, assim, pela disponibilidade. Eu sei que esse momento, né, de criança pequena, assim, você fica com outras demandas. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui. Todo mundo, né, que esteve aí com a gente. Acho que nossa, com certeza eu já saio daqui diferente, sabe, assim. Sim, muito bom. Eu também. Agradeço também. E é isso, né? O coração fica quentinho, né? Assim, tanto que quando você falou do jeito que surgiu essa live, foi a partir da anterior que a gente saiu mobilizado e com essa vontade de poder continuar sentindo o que a gente sentiu ao terminar aquela, né? Então, acho que tem esse quentinho mesmo que a gente sai. Muito maravilhoso. Bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Gratidão, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.